Queria pedir para você agora abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, perdão. Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Nós terminamos, na semana passada, uma série de mensagens no livro do Apocalipse, que foi intitulada Igreja em Colapso, mensagens nas quais ouvimos sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Mas hoje, tanto neste domingo quanto no próximo, nós estaremos refletindo sobre o Natal, sobre a vinda de Cristo Jesus, a encarnação do nosso Senhor. E eu queria então, nessa perspectiva, fazer a leitura aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. Eu vou ler toda a perícope aqui, que vai do 18 ao 25. Todos acharam? Mateus, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Até aí. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O nascimento de Jesus. Essa data, o Natal, que estamos próximos da sua celebração, é uma data extremamente importante para nós cristãos, porque nós declaramos que o nosso Deus, o nosso Senhor, se fez homem como nós. Ele abriu mão de toda a sua glória para assumir a forma de servo, a forma de homem como nós. E no relato que nós acabamos de ler, nós vemos o anjo do Senhor falando tanto com Maria quanto com José e declarando que a promessa que havia sido feita aos profetas haveria de se cumprir. Aqui há o cumprimento de uma promessa, de que Maria daria luz a um filho e lhe colocaria o nome de Jesus, porque esta criança, este seu filho, salvaria o seu povo dos pecados dele. O Natal é data importante porque ela prepara tudo aquilo que Deus havia planejado para a salvação e redenção do seu povo. O nascimento, a morte e a ressurreição precisam ser contemplados de maneira única, porque só há morte e ressurreição porque houve nascimento. Portanto, toda a história, toda a narrativa da pessoa de Jesus, do Deus que se faz carne, desde o seu nascimento humilde numa estrebaria, desde a sua perseguição pelo rei Herodes, desde todo o seu sofrimento, tanto pela sua sobrevivência na infância, quanto a sua perseguição na fase adulta, durante o seu ministério, seja pelo próprio Satanás, ou então pelos fariseus e religiosos da sua época, toda esta trama, todo esse drama pelo qual Jesus passa, é necessário para a salvação e redenção do povo de Deus. Se nós podemos nos reunir hoje, num domingo pela noite, celebrar o Senhor, adorar ao Senhor, entoar cânticos ao Senhor, se nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus e saber que Deus nos ouve, se nós podemos consagrar a nossa oferta ao Senhor e saber que Deus a recebe, tudo o que nós fazemos só é possível por causa do sacrifício de Jesus, por causa do perdão por meio de Jesus. Porque tudo aquilo que nós fazemos é imperfeito. Tudo o que nós realizamos não seria recebido com louvor ou como forma de louvor a Deus se não fosse passado pelo sacrifício de Jesus.
Isso significa que até o nosso ato de adoração, ele é imperfeito. Mas Deus recebe o nosso louvor, não por causa dos nossos atos de adoração, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Toda a nossa consagração de oferta, seja ela da nossa vida, do nosso talento, da nossa habilidade, dos nossos recursos financeiros, ele é aceito por Deus, porque o nosso ato de generosidade, ele é visto e passado pela mensagem do Evangelho de Jesus, porque senão os nossos atos permaneceriam imperfeitos. Na natureza humana, tudo que o ser humano faz não é completo, é imperfeito. É próprio da natureza humana a sua imperfeição. Por isso que nós, muitas e muitas vezes, fazemos coisas que são boas, mas com motivações erradas. Você já viu isso acontecendo? Você quer fazer algo bom, mas às vezes para fazer algo bom, você toma um caminho que é equivocado, mas você se defende pela sua intenção. Se nós fôssemos nos lembrar de Maquiavel, nós diríamos que os fins justificam os meios. Seria, tchau, a carreta da alegria. Vocês gostam? Eu podia passear todo mundo na carreta da alegria um dia, né? Isso também é louvor a Deus. Imperfeito, mas louvor a Deus. Retomando. Nós precisamos entender que todo ato nosso ele é imperfeito. Entretanto, o sacrifício de Jesus é que nos purifica. O sacrifício de Jesus na cruz é que faz com que as nossas ações sejam recebidas por Deus como atos de celebração e adoração. Portanto, quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, nós o fazemos na plena certeza de que Deus nos ouve, não porque decidimos dobrar os nossos joelhos e falar, mas porque o sacrifício de Jesus naquela cruz nos concedeu livre acesso ao trono da graça. Porque Jesus deu a sua vida por nós e Ele, ao sacrificar-se por nós, deu-nos esse livre acesso à presença dEle. Todas as vezes que nós fazemos qualquer ação que seja, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós servimos ao Senhor tocando um instrumento, entoando um cântico, quando nós servimos ao Senhor compondo uma poesia, como tivemos ontem aqui no nosso sarau, quando celebramos o Senhor através de um teatro, quando adoramos ao Senhor ao irmos para o nosso trabalho e fazermos aquilo que temos como ofício, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, mas só é para a glória de Deus porque passa pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque seriam tão somente atos humanos pela nossa própria sobrevivência. Seriam sempre ações estimuladas por uma motivação, e nem sempre as motivações são boas. Pode haver um interesse, pode haver uma necessidade como aceitação, como uma oportunidade para um crescimento, para um desenvolvimento, sempre pensando na gente. Mas tudo que nós fazemos para Deus, intermediado pelo sacrifício de Jesus, se torna um louvor para a glória do seu nome. Por isso, quando nós lemos o texto e vemos que é dito que Jesus salvaria o povo dos pecados deles, é porque se não houvesse perdão dos nossos pecados, se não houvesse esse ato purificador de Deus sobre nós, por meio do sangue de Jesus, nós continuaríamos perdidos. Nós poderíamos, inclusive, ter boas ações, mas que não seriam suficientes, porque nós sabemos muito bem que nós não somos salvos pelo nosso mérito nem pela nossa bondade, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós poderíamos nos esforçar, nós poderíamos ser diligentes, nós poderíamos ser atenciosos a todas as coisas, mas até isso não seria suficiente, porque por mais cautelosos que nós sejamos, ainda assim nós vemos a presença do pecado em nós. Por mais que nós nos esforcemos nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento, a natureza pecaminosa ela se revela, ela se manifesta. E isso nas pequenas e nas grandes coisas. É por isso que você acorda um dia e você fala assim, não, hoje eu vou viver em paz o dia. Aí você vai, hoje é em paz. Aí na hora que você acorda, você fala assim, não, Deus, hoje vai ser um dia abençoado. Aí o seu marido já fala uma coisa que te irrita. Ele escolhe o dia. Aí você respira fundo porque você falou, não, hoje ninguém me tira do sério. Aí vai tua filha e fala, mãe, cadê? Seu sangue ferve. Você fala, ô menina abençoada. Ô menino, né? Aí você segura. Tá. Aí você vai para o trabalho. Aí na hora que você chega no trabalho, tem pelo menos uns 3 que resolve
resolve complicar. Para que facilitar se a gente pode complicar? Né? E aí as pessoas vão vivendo a sua vida e vai tirando você do sério. Quando você vê, você já perdeu a paciência, já foi. Você já respondeu, você já discutiu, você já saiu, eu não aguento esse povo, eu não sei o quê. Por quê? Porque é a natureza pecaminosa do ser humano, nós somos pecadores. Nós respondemos de uma maneira, às vezes, indelicada, para não dizer agressiva. Nós respondemos, às vezes de maneira estúpida, às vezes não respondemos e agimos com indiferença, ignoramos o outro. Agimos com egoísmo, pensamos só em nós ou na nossa família. Nos preocupamos com as nossas contas e não com as contas dos outros. É tudo reflexo do pecado humano. A natureza humana ela é pecaminosa. Quando nós lemos os livros do Antigo Testamento e nós vamos ver a história dos profetas, de todos os profetas, sejam os que nós chamamos de profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores, a lista toda dos profetas, cada um deles viveu em uma época diferente e lidou com pecados da nação, seja do reino do norte ou do reino do sul, dentro do seu comportamento. Nós temos profetas da justiça social, como Amós, nós temos profetas que se levantam contra a idolatria do povo, como Isaías, nós temos profetas que tratam de temas que são relacionados ao pecado, que se revelam e se manifestam de formas diferentes, às vezes em momentos diferentes, em contextos diferentes, mas sempre o pecado presente no comportamento humano. Por quê? Porque o ser humano é pecador. E ele precisa ser exortado, ele precisa ser confrontado. Mas o que faz com que o pecado seja perdoado e o comportamento transformado? Só o sangue de Jesus. Porque senão, nós continuaremos presos e perdidos nos nossos pecados. Porque somos pecadores. Somos pecadores. A consciência que nós precisamos ter é que somos pecadores perdoados pelo sangue de Jesus, mas ainda assim pecadores. Nós precisamos todos os dias clamar misericórdia e compaixão de Deus, porque somos pecadores. Mas louvado seja o Senhor, porque somos salvos pelo sangue de Jesus dos nossos pecados. Nós não temos sobre nós a penalidade do pecado. A penalidade do pecado significa que, por sermos pecadores, merecemos a morte. E não só a morte física, mas merecemos a morte espiritual. Nós não temos, pelo pecado que habita em nós não temos condições de estar diante de um Deus Santo, Todo-Poderoso. Nós não temos condições para isso. Nós não podemos viver assim. Somos pecadores. Mas o sacrifício de Jesus, a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus, levou sobre si a penalidade dos nossos pecados. E por isso, mesmo sendo nós devedores, Jesus pagou a nossa conta e salvou-nos do nosso pecado. Ainda lutamos contra o pecado. Ainda vivemos tendo que pedir para que o Espírito nos ajude a vencer o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa individualidade, nos ajude a vencer a nossa luxúria, a nossa avareza, nos ajude a vencer as manifestações de como o pecado se apresenta. Mas nós podemos louvar o nome do Senhor porque fomos salvos da penalidade do pecado. Apesar de sermos pecadores, a salvação eterna nos foi garantida por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. E nos amou primeiro. Então, no nascimento de Jesus, essa profecia é relembrada e cumprida. Jesus se faz homem, o Messias encarna, para que nós pudéssemos ter a plena certeza do perdão de Deus. E além de termos a plena certeza do perdão de Deus, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se faz presente na nossa vida. O versículo 23, quando ele relembra o que dizia o profeta, ele fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus se faz presente. Ele tanto nos perdoa, quanto caminha conosco durante a nossa jornada. Além de nos oferecer e nos dar o seu perdão,
Ele se faz presente nos dando o privilégio da sua companhia durante a nossa caminhada. Nós vivemos o nosso cotidiano sabendo que Deus está presente em nós. É isso que cremos com a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito de Deus habita em nós. Deus se faz presente. Ele não está distante, não é um Deus transcendente, um Deus que está sentado no trono nos altos céus, só observando. Não, é um Deus que, pela sua característica, pela sua qualificação como um Deus onipresente, Ele se faz presente através desse atributo em nossas vidas. Ele está presente em nós. Ele se faz presente conosco. Quando nós acordamos, quando nós levantamos, Deus está presente conosco. Ele ouve a nossa oração pela manhã, quando você diz assim: Deus, hoje vai passar tudo bem. E Ele diz assim: sabe de nada, inocente. Não tão inocente assim. Você diz: não, Deus, hoje vai. Mas Ele se faz presente. Ele vê quando uma palavra te incomoda. Ele vê quando uma alfinetada te espeta. Ele vê quando o seu humor altera. Sabe quando você tenta respirar fundo para ninguém ver que você ficou incomodado? O Deus presente, Ele vê. Ele fala: ih, tua respiração não me engana. Ele acompanha, é um Deus presente, é um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que cuida, é um Deus que corrige, é um Deus que exorta, mas é um Deus presente. E a encarnação mostra que Deus se faz presente, um Deus que faz presente e que sabe o que é passar pelas transitoriedades da vida como nós passamos. Dentro da manifestação de Deus na história, o Senhor, Ele se faz homem e como um Deus homem, Ele vivencia tudo aquilo que nós vivemos. Ele passa pelas angústias que nós passamos, Ele padece das necessidades que nós padecemos, Ele enfrenta as perseguições pelas quais nós também passamos, Ele sofre as pressões que nós sofremos, ou seja, Ele conhece as nossas dificuldades. Por isso que o autor da carta aos Hebreus disse que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente. É um Deus presente. É um Deus que se humaniza. É um Deus que sabe o que é o sofrimento humano. Porque se nós pensarmos tão somente na deificação, se nós pensarmos tão somente na categoria divina de um Deus que está muito bem, totalmente além das nossas limitações humanas, seria um Deus que não sabe o que é a fragilidade de um homem, ou pelo menos que não teria vivido a fragilidade de um ser humano. Mas o nosso Senhor viveu a fragilidade de um ser humano. E é um Deus presente que sabe quais são as nossas fraquezas mais profundas. Um Deus que se faz homem, um Deus que se encarna, um Deus que se humaniza, um Deus que abre mão da sua glória para se tornar homem como nós, sem pecado, mas homem como nós, passando pelas mesmas dificuldades, sofrendo calúnias, difamações, injúrias, perseguição, humilhação, passando por açoites, sendo pendurado como um malfeitor, sendo pendurado como alguém que declarou blasfêmias. Imagine um Deus sendo acusado de blasfêmia. É surreal. Mas Ele enfrentou tudo isso, para hoje a gente poder dizer que o nosso Deus habita em nós. Ele está presente com a gente, Ele é Deus conosco. E que você possa viver da presença de Deus todos os dias. Queria que nessa noite nós tivéssemos um tempo de oração, colocando a nossa vida diante do Senhor. Uma delas é confessando a Ele o nosso pecado. Todos nós temos a nossa natureza pecaminosa, mas cada um de nós podemos ver o pecado se manifestando de formas diferentes. A natureza nos é igual, mas a forma como o pecado se revela, ela pode ser diferente. Somos todos pecadores.
Mas alguns podem pecar pelo orgulho, outros, como falei, pela avareza, outros pela área da sexualidade, outros pela manipulação. A forma como o pecado se revela pode ser diferente, mas tudo é pecado. Mas louvado seja o Senhor que nos oferece perdão pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo e nos redime pelo seu sangue. E que você possa, além de confessar o seu pecado, que você possa pedir para que Deus fale com você, que Ele se revele a você, que você consiga ouvir a voz dEle falando contigo no seu dia a dia. Que a presença do Espírito de Deus na sua vida se torne cada vez mais intensa. Que você viva essa presença, que você dialogue com Deus, que você ouça a voz de Deus, que você discirna a presença de Deus. Peça para que Deus te torne sensível para viver na presença dEle junto a Ele. Feche seus olhos, curve sua